Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês como foi o dia que eu descobri, certo, que eu estava grávida, como foram meus testes de farmácia e meu teste de sangue. Eu fiquei sem tomar anticoncepcional durante um mês, porque eu fui no endocrinologista e eu tava com uns problemas hormonais e aí eu tinha que fazer uns exames de sangue pra ver minhas dosagens de hormônio. E pra fazer esse exame eu tinha que ficar um mês sem anticoncepcional. E aí ele falou, tudo bem você ficar? Eu falei, não, tudo bem, não vai acontecer nada. E foi nesse grande um mês que eu fiz uma única vez sem camisinha e aconteceu o que aconteceu. E detalhe, eu tomei a pílula no dia seguinte. Ou seja, ela não funcionou no meu caso, então cuidado, hein, menina. Bom, isso tudo aconteceu no dia 9 de março do ano passado, era uma quarta-feira. E eu tava no estágio e eu tava sentindo uma cólica, uma cólica muito diferente. Não era cólica de menstruação, era uma cólica muito mais forte do que as pessoas costumam sentir. E eu fiquei preocupada, assustada. E até tomei um remedinho pra cólica, mas nada dela melhorar. Já faziam 8 dias que a minha menstruação tava super atrasada já. E ela sempre foi reguladinha, de 28 em 28 dias. E aí eu resolvi fazer um teste de farmácia, porque eu tava com aquele negócio encabulado na minha cabeça. Eu tava com aquele feeling que alguma coisa tava acontecendo. E aí, saindo do estágio, eu tava indo pra minha kitnet, lá em Campinas. Eu liguei pra minha vizinha, a Marina Faz. Falei, amiga, eu vou comprar um teste de farmácia e você faz comigo? Ela falou assim, claro, faço, mas óbvio que vai dar negativo. Beleza, cheguei lá na farmácia e comprei o mais barato que tinha. Cheguei aqui com aquela cara, né, moça? E aí, me dá um teste de gravidez? Morrendo de vergonha. Comprei o mais barato que tinha, porque eu não queria gastar dinheiro com isso. Beleza, cheguei lá em casa, era aquele que tinha que fazer xixi no potinho e colocar a fitinha. Só que daí, eu não sabia que tinha que fazer xixi no potinho. E eu fiz xixi direto na fitinha. E aí molhou a fitinha inteira e cagou o teste. Daí eu tive que sair da minha casa e voltar na farmácia e comprar outro teste, o mesmo. Isso tudo a minha amiga comigo. E aí a gente fez o teste de novo lá em casa. E deu o seguinte resultado. Uma fitinha escura e uma fitinha clara. Só que pra dar positivo, realmente, as duas fitinhas do teste tem que dar uma cor escura, que é um rosa escuro. Só que deu um rosa claro e um rosa escuro. E a gente ficou nessa. E aí, tá metade grávida, tá metade não? Aí a minha amiga teve a brilhante ideia de ligar no saque do teste de gravidez e perguntar pro cara qual que era o resultado se saísse esse tanto. E ela ligou e o cara falou, não, se as duas fitinhas não estão escuras, quer dizer que não tá grávida. Eu falei, beleza, né, não tô grávida. Só que ainda aquele feeling tava batendo. E aí a gente resolveu voltar na farmácia e comprar o teste de gravidez do Michel Teló, que é aquele mais caro, que aparece o tanto de semana, sabe? E aquele não tinha erro. E eu voltei pra casa e fiz esse. E aí apareceu assim, ó, grávida. Aí eu fiquei olhando pro teste. Aí eu falei, bom, e aí, né? Aí apareceu uma ampulheta do lado. Eu falei, vai aparecer um não grávida. Só que não. Apareceu de 2 a 3 semanas. Que quer dizer que eu tava grávida de 2 a 3 semanas já. Aí eu fiquei olhando lá pro teste uns 10 minutos chorando, desesperada. Só que ao mesmo tempo que eu chorava, eu ria. Porque quando eu tô nervosa, eu dou muita risada. E a minha amiga, tipo, não tô acreditando, você tá grávida. Tipo, com aquela cara, tipo, não tô acreditando. Tipo, ela nunca tinha presenciado isso na vida dela. E eu comecei a berrar e ela começou a berrar. E aí minhas outras vizinhas começaram a vir pra casa porque eu tava berrando e todo mundo berrando. Aí apareceram a Jéssica e a Sarina. E aí eu, tipo, eu nem era amiga delas direito. Eu já tava tipo, eu tô grávida, minha família vai me matar, não sei o que. Aí elas, não, calma. Tipo, elas tentando me acalmar, mas elas não sabiam como lidar com essa situação, porque era uma situação completamente nova. Aí elas assim, vão pro hospital fazer o teste de sangue, que a gente elimina qualquer possibilidade negativa.
E aí no caminho pro hospital, que era tipo 5 minutos de casa, eu liguei pro Thiago, que até então não era meu namorado. Eu estava grávida solteira. E liguei pra ele e falei: Ti, eu tô passando mal, meus pais não estão aqui em Campinas, você pode me encontrar no hospital? Aí ele falou: beleza. Só que eu falei: é agora, você tem que vir agora, eu tô muito mal. E aí ele pegou o carro, saiu de Valinhos, que era onde ele morava na época, e veio pra Campinas me encontrar no hospital. E a hora que ele chegou lá no hospital, eu tava fazendo teste de gravidez na hora da maternidade. E aí ele ligou os pontinhos, que eu tava com a menstruação atrasada, que eu tava com cólica, e aí eu olhei pra cara dele e falei: sim, eu estou grávida. Aí ele ficou tipo, com aquela cara, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. E aí quando eu fui fazer realmente o teste de sangue, ele levou 40 minutos pra ficar pronto. E eu fiquei 40 minutos no hospital. Eu, a Sarina, a Jéssica, a Marina e o Thiago sentados no banquinho esperando o bendito resultado sair. E enquanto isso, como não se bastasse a vida, chegou uma enfermeira linda e maravilhosa e veio me dar uma lição de moral. Falar que eu era irresponsável, que eu devia ter usado camisinha, que eu era muito jovem e que não era pra eu abortar porque era uma vida, blá 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 blá. Tipo, eu já tava super nervosa, super tensa e ainda veio uma mulher X me dar lição de moral. Tipo, só piorou a minha situação, sabe? E aí, finalmente, passou 40 minutos e saiu o resultado. E apareceu reativo. E eu fiquei: não, o que é reativo? Reativo é positivo? É sim ou é não? Aí eu fui perguntar pra moça o que era reativo. Ela: é positivo, porque teste de farmácia não erra, você nem precisava ter feito de sangue. Daí eu falei: tá bom, moça, valeu. E aí foi assim que eu descobri como eu estava grávida. Foi uma situação tensa, foi uma situação nervosa, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. E eu olhando pra cara do Thiago e a gente não namorava, a gente não tinha um relacionamento sério e eu tava grávida de um cara assim. E foi isso, foi muito difícil, como tudo aconteceu. E eu tava desesperada, desestruturada. E depois disso tudo, eu ainda tava na cabeça que um dia antes, que tinha sido meu aniversário, o Thiago tinha falado pra mim que ele não gostava muito de mim, que ele não tinha certeza dos sentimentos dele. E no dia seguinte eu descobri que eu tava grávida. E tipo, a hora que eu vi que eu tava grávida de um cara que não tinha nem certeza se ele gostava de mim. Então foi tipo, tudo muito ruim, entendeu? Porque eu não me sentia amada pela pessoa que eu amava e tava grávida dele. E aí que eu só sabia chorar, chorar, chorar. E a primeira pessoa que a gente resolveu contar, realmente, assim, depois das minhas amigas, foi o irmão gêmeo dele, o André. E na época ele namorava a Nath, uma menina muito legal. Que a mãe dela, por coincidência, engravidou dela com 17 anos, também sem estar namorando. E aí, depois a gente encontrar pro André e pra Nath, a gente foi pra casa da minha cunhada conversar com a mãe dela, que tinha passado pela mesma experiência. E isso me ajudou muito, me deu um suporte na hora, me deu um conforto na hora. E é isso que eu quero passar pra vocês. Do mesmo jeito que a mãe da Nath, a Kelly, me ajudou nesse momento de desespero, me dando um suporte, é o que eu quero fazer com vocês que estão passando pela mesma coisa, né? Esse suporte, essa segurança de lidar com essa situação, tá bom? E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi contar pros meus pais, como foi contar pra minha família. E eu vou chamar eles aqui no meu vídeo pra dar um depoimento, pra falar como que eles reagiram a isso. E é isso, galera. Esse foi o fatídico dia 9 de março, tá bom? Beijinhos. Cliquem em curtir aqui embaixo, em se inscrever no meu canal. Compartilhem com um monte de gente. O que eu mais quero é ajudar meninas que passam por isso. E espero que tenham gostado desse meu grande dia 9 de março de 2016. Beijinhos!